E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Saindo Franco na área, com vocês para mais um papo super especial e interestadual, porque esse programa aqui, gente, fala de cultura do Brasil inteiro e para o mundo todo, que eu tô ligada, quero mandar um beijo para o pessoal de Portugal que assiste o Francamente, a nossa Guiana brasileira ou Pernambuco em pé, como dizem os memes. Gente, eu tô adorando, tô acompanhando estes memes. Um grande beijo pro pessoal de Portugal, o pessoal da Itália também, que está ligado no programa Francamente. Valeu aí pela audiência. Eu vejo ali no YouTube vocês vindo no Francamente, é muito massa. Obrigada demais. Lembrando que estamos pela Rádio Difusora Jundiaí, YouTube e Spotify. Hoje estou com ele aqui, que ele é músico, produtor e vai passar pelo Sesc Jundiaí, está passando pelo Sesc Jundiaí neste domingo. A gente aproveitou para bater um papo com ele, trazê-lo aqui para o estúdio e conhecer um pouquinho mais da trajetória, do trabalho e da obra de Igor Gnomo. Bem-vindo! Tudo bem? Olá, Tainã, que alegria estar aqui com você, viu? Muito feliz. Já começo parabenizando pelo excelente trabalho que você vem fazendo. E é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado, uma honra estar sentado aqui e bater esse papo com você. Honra é toda minha, honra é toda minha. Você, assim, eu quero saber quando começa a tua paixão pela música, assim, começou de criancinha, tinha uns instrumentos em casa, e aí se apaixonou, até que fosse inevitável isso na sua vida? Então, eu venho de uma família que meu pai toca um violãozinho assim, sabe, mais na igreja, minha mãe também cantava junto com ele na igreja, mas em casa sempre rolou música, né, meu pai sempre ouvindo muito da música brasileira, muito do rock internacional, e ali entre 7 e 8 anos de idade, ainda pequenininho, eu queria ter o contato com o violão, mas minha mão era muito pequena e não conseguia alcançar o instrumento. E aí rolou aquela coisa, vamos ver um instrumento menor para ele, e aí surgiu um cavaquinho, e eu comecei ali a ter os primeiros contatos com a música, e fui prosseguindo, tentando extrair o máximo que eu podia. E com 12 anos de idade eu comecei a fazer aulas de música, né? Aulas de guitarra. E aí foi onde realmente as coisas começaram a acontecer, né? A guitarra te apaixonou? Eu sempre tive aquela curiosidade, sabe? Antes de ter, de fato, contato com o instrumento mesmo. Mas, por exemplo, quando anos 90, quando passava alguma coisa na televisão que tinha guitarra elétrica, eu já ficava ali em cima querendo ver bem mais, ou então ia para um restaurante com meus pais e tinha alguém tocando, eu ficava em cima, então sempre tive essa curiosidade. E eu venho de uma cidade, interior da Bahia, que é Paulo Afonso, isso, que é uma cidade assim, lógico, interior da Bahia, mas uma cidade que ela é uma península que está ali ao lado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Mas você fala uma península, mas tem mais de 100 mil habitantes. Isso. 120 mil habitantes. Na verdade, eu digo assim, península na localização sim. Do lado dos Mas é uma estados, cidade, né? Até relativamente grande, assim, cercada de é uma ilha, né? É uma ilha belíssima. Inclusive, já convido você para quando você quiser conhecer, quando quiser pintar por lá, a gente vai te receber. Não, aqui você gravou, né? Recentemente. Isso, depois a gente vai falar sobre essa gravação, mas aquilo ali, o Ministério do Turismo devia usar de material publicitário, porque tá linda aquela fotografia daquele clipe, fora a música, né? Mas assim, obrigado. Uma coisa maravilhosa, né? Então, na minha infância, eu tinha aquele contato, né, com a música, assim, dessa forma, meio que, só tem isso, então vamos por isso mesmo. Não tinha ainda internet pra gente ter como temos hoje o YouTube. Mas você não tem, você é de 91? 91, isso, 91. Exatamente. E aos 12 anos a música realmente ela veio para ficar. Eu comecei a fazer aulas de guitarra com um professor que tinha na minha cidade, ele foi divisor de águas, chegou para mim e me apresentou, isso aqui é Jimi Hendrix, isso aqui é Led Zeppelin, isso aqui é Mike Stern, isso aqui é jazz. E eu fiquei, caramba, e aí eu posso ouvir um, posso ouvir o outro, posso ouvir os três. Então, na minha adolescência ali, eu já estava meio que tendo esse contato com o jazz e o rock ao mesmo tempo. A gente até brincava assim, rock a guitarra é lá embaixo, jazz a guitarra mais aqui em cima, e aí eu toco mais embaixo, com a guitarra mais embaixo, mais aqui em cima e tal. Então, isso abriu caminhos e eu comecei a ter sempre essa inquietação. Inquietação mesmo, assim, poxa, tô escutando tal som, tal tipo de música, e por que não misturar com outro tipo de som também, que estão assim, em regiões diferentes e tal, e sempre ficava nessa coisa de mesclar, de fazer essa fusão, e é isso, acho que meu contato com a música é muito disso, da inquietação, sabe? Sim. De ouvir, já ficar imaginando, poxa, como é que eu posso misturar
De repente, Beatles com Luiz Gonzaga e isso é tão maravilhoso, porque até o Beatles mesmo gravou com o Ravi, né? Com o indiano. Exato. Que eu descobri recentemente que ele é pai da Nora Jones, eu não sabia. E o George Harrison, ele tinha obviamente, essa coisa, né? Da religião e também de buscar outras coisas muito mais além. Sonoridade, isso, né? E aí a gente entra muito naquela coisa das células rítmicas, né? Tem coisa, por exemplo, no nosso show, eu costumo tocar uma música dos Beatles, que é a Eleanor Rigby, em caboclinho, que é um ritmo típico de Nazaré da Mata, Pernambuco. É um ritmo nordestino. Sim. E aí, quando a gente pega uma célula rítmica e mistura com a outra, e você vê que essa fusão bate, e a gente fica, poxa, realmente funciona e tal. E é muito a música está acima de tudo, exato, né? É que nós tivemos a questão da indústria fonográfica. Quem gosta de jazz é a galera, não sei o quê, o rock é uma outra galera. Exato. Tinha umas divisões que eram mais questões comerciais do que a nossa vivência no dia a dia, né? Nas casas tinha o disco de todo mundo, né? O disco do pai era um, o disco da mãe era outro, as rádios tocavam de tudo. Então essas divisões, no dia a dia, elas não existem, né? Exato. E uma das coisas também que vale a pena lembrar, ainda em relação à música instrumental, Sim. né? Porque já houve muitas restrições, assim, de ser uma música apenas para músico. Sim. Ou então uma música para classe média alta, para a classe alta. Para quem entende de música, cult, né? E tal. E uma das coisas que eu até falei essa semana, no show do Sesc Consolação, que foi justamente... início ali 2011, 2012, eu entrei numa circulação de shows pelo Sesc e fui tocar numa cidade bem pequena, de Sergipe, e quando cheguei lá tinha várias cadeiras assim espalhadas, poxa, hoje a plateia vai ser quente, vai ter uma galera boa. E aí, na verdade, eram as senhorinhas e seus filhos, era perto do Dia das Mães e tal. E aí eu comecei a tocar a primeira música, a segunda música, aí uma senhorinha levantou a mão e disse, meu filho, eu não tô entendendo nada, cadê o cantor? Ou seja, era muito novo aquilo ali pra ela, né? Aí eu fui explicar, a voz é a guitarra, é o meu instrumento, e a gente vai cantar junto com eles e tal, beleza. Aí foi onde eu entendi a conexão, que a nossa música, ela não deve ter essa barreira, a gente tem que quebrar esse muro, a gente tem que ser ponte, a gente tem que chegar mais a essas pessoas. Que o brasileiro tem a questão de querer cantar junto, né? Eu acho que é por isso que essas músicas que são feitas aí para o mercado pop, que tem o refrão, chiclete, que elas funcionam tão bem, porque a gente quer verbalizar junto. Imagina quantos shows gringo vêm pra cá e a gente canta tudo errado, só pra fazer parte de um coro, às vezes a gente não sabe nem a tradução da letra e tal, aí acha que é uma música romântica, mas tá falando de outra coisa. Nossa, várias músicas. Outro dia eu falei, nossa, essa música é pesada, não sabia que falava disso, né? Você para prestar atenção. E uma coisa também que assim me incomoda um pouco dentro desse mercado aquela coisa da emergente, né? As músicas não tem mais uma certa introdução, tem que ir direto ao ponto, tem que entregar logo tudo nos primeiros 15 segundos você tem que entregar a música, senão você já perdeu a audiência, porque a música agora a gente escuta arrastando, né? É isso. Não arrasta pra cima, arrasta pra cima. E a gente trabalha muito com essa experiência sensorial, né? A música instrumental, ela permite isso. É maravilhoso você chegar assim, por exemplo, numa apresentação que tem uma iluminação, uma cenografia, tudo dialogando com a música e vai passando esse sentimento. Então isso nos ajuda muito quando a gente chega e tem essa possibilidade de passar essa emoção para as pessoas. E a música, como a gente sabe, tem um poder incrível. Por exemplo, já aconteceu de rolar apresentações em lugares bem improváveis, assim, que não eram teatros, nem palcos e tal. Coisas de tocar num parque da cidade e quando você está desmontando ali, guardando um equipamento, chega alguém e diz, cara, muito obrigado aí pelo som, tô voltando para casa mais leve, tô voltando para casa com uma sensação muito boa. Então isso é realmente a nossa missão, é gratificante e a mídia massiva, ela desacredita muito disso, né? Apesar de usar muito, né? Porque se você pensar em trilha sonora de filme, de novela, de série, tem muita música instrumental rolando, justamente para dar o clima da cena, né? Tem atores ali contracenando, mas tem um som de fundo, tem uma trilha pensada, uma trilha que foi composta, construída para te dar um sentimento. Perfeito. É a mesma coisa de assistir um filme sem som, né? Imagina, não tem como. Sem trilha sonora.
Não tem como, é inviável. O MIS faz umas experiências muito legais, que é passar filme e a banda tocando embaixo, orquestra executando. Isso é muito legal. É outra experiência, né? E eu acho que nos aproxima mais da música instrumental, né? Perfeito. Eu sou muito suspeita porque eu gosto muito de música instrumental, assim, eu sempre ouvi bastante música instrumental. Eu falei pra você que antes da gente começar, quando eu descobri Jaco Pastorius, eu era criança, não sabia o que era Jaco Pastorius, não sabia o que era jazz, não entendia. Mas já te tocava ali, já me tocava, já tinha o lance do contrabaixo, eu falava, o que é esse dum-dum-dum? Eu queria saber o que era aquele som, enfim, que eu ouvia. Então, sempre gostei muito de... Daí vai Hermeto Pascoal, aí vai aquelas coisas malucas que quando você é criança, você fica deslumbrando, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, mas tô apaixonada por isso, né? Mas o campo da música instrumental no Brasil, mesmo em termos de festivais, de shows, sempre teve muita dificuldade de acontecer, né? Demais. Tem uma coisa que eu carrego comigo que é o seguinte, a oportunidade, ela não veio, então eu fiz a oportunidade. Entendeu? E assim, é uma coisa que as cenas elas mudam muito, né? Por exemplo, os grandes centros obviamente tem uma cena e no interior tem uma cena totalmente diferente. Então, de onde eu venho, não tinha essa oportunidade. Então, eu comecei a fazer no parque da cidade, nas praças, levava os amplificadores ali. Vamos fazer uma formação de plateia, vamos começar a formar público. Nossa, Igor, isso que você está falando é maravilhoso, porque o artista ter essa capacidade de entender e de atuar nesse sentido... que não é encostar e falar, não deu ninguém, culpa do evento. De começar a produzir um evento para sacar a responsa que é, a dificuldade que é. Exato. E depois pensar nessa segunda questão, vamos formar público. Se não for só pro meu show, vai ser pro show do outro. Se todo mundo tiver público, né? Se o público, sim, claro. Cara, vai ser bom pro mercado, vai ser bom para quem contrata, vai ser bom para geral, né? E para a pessoa em si, né, que tá ali consumindo um outro produto. E tem a construção do capital social, que é muito importante. A gente precisa ter essa criação dessa oportunidade, né, para que você possa oferecer seu produto e as pessoas, obviamente, além de conhecer e ter aquela coisa, lá na minha cidade acontece isso, na sua cidade também acontece, e foi basicamente isso que acontecia. Porque você foi fazer um festival, você produziu um festival lá na verdade, eu comecei fazendo na rua, jam session, com os amigos ali e tal, e começou a criar aquele hábito das pessoas, poxa, domingo vai ter música instrumental no parque. Pô, legal, domingo que vem não tem, que pena e tal. Então, tem aquela coisa também da escassez, né? Porque eu gosto muito disso. Por exemplo, você dá um petisco, aí calma, espera um pouquinho, que daqui a pouco tem mais. Então, fui fazendo isso, né? Começava assim, primeiro domingo do mês ali tem uma jam session, e a galera já sabia, levava ali a toalha, forrava no gramado, ficava todo mundo fazendo piquenique, e foi crescendo. Chegou um ponto que eu disse, opa, isso aqui a gente já pode começar a ter outras conexões. E aí foi quando eu fui ter que provar ao poder público, ao governo municipal na época, eu vou fazer um festival. Mas aí, será que vai dar público? Isso vai dar gente, sim, vai ser legal, vai ser maravilhoso. E eu preciso só da estrutura. Se você me der estrutura, eu me resolvo com os artistas. E essa palavra jazz, festival de jazz, é uma coisa que está escasso, muito. Total. Então, quando você fala assim, vou fazer um festival de jazz, vem gente de outros lugares porque quer consumir, que quer também participar, quer tocar. Então, fiz a primeira edição em 2016, fui até 2019, aí veio a pandemia e retornei em 2023. E por lá já se passaram João Bosco, Hamilton de Holanda, Toninho Horta, Michel Pipoquinha, Mestrinho. Uma galera da pesada, assim. Tanto você gravou com o Michel Pipoquinha, isso, né? Ele faz uma participação na música Cura, de um álbum que lancei em 2021, que é o Formiga Preta. Viu, me conta, eu vi que você teve um encontro também com o Armandinho Macedo. O Armandinho é um querido. Cara, me conta como é isso, assim, porque é que as pessoas, elas guardam o nome geralmente do cantor, né, do artista que tá ali na televisão, mas o Armandinho é um grande patrimônio da música brasileira e tá aí. Você tá aí fazendo escola. Conseguiu resumir perfeitamente bem, um patrimônio da música brasileira e da guitarra também brasileira. Eu acho que ninguém vai tocar como ele aquele instrumento que a guitarra ele já saiu em lista aí de top caras fodas, assim, da guitarra e tal. E o Armandinho, ele tem uma coisa que é o seguinte, eu toquei junto, fiz uma participação com ele em 2016 e passou todo esse tempo, esse ato, aí quando foi agora em 2024, a gente, vamos fazer um show com o Armando, vamos
organizar, fazer aquela coisa. E o Armando é um querido, é um cara, assim, extremamente... É um fofo. Ele era da Cor do Som, né? Da banda que apoiava ali o Moraes. A Cor do Som teve uma grande projeção ali. Na verdade, toda aquela turma de Novos Baianos, a Cor do Som, né? Toda essa turma aí que tem um peso gigantesco na música brasileira. E se tratando de guitarra, né? A gente tem o Pepeu Gomes, tem o Armandinho, tem também o Luiz Caldas. Cara, eu sigo o Luiz Caldas. O YouTube dele, eu amo versões, né? Eu amo. O Luiz Caldas, ele tem uma... Ele é muito forte na parte de releitura e como instrumentista. Então ele consegue fazer releituras, por exemplo, em um violão, perfeitamente bem. E fez uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas fizeram, talvez até no mundo. O cara lançava um álbum por mês. Então, a quantidade de composições, assim, o registro da obra dele posso dizer que é impecável mesmo. O cara lançar todo mês uma obra que tem fundamento, que tem verdade, a composição, não é uma coisa de lançar só por lançar, né? E o Armandinho, é um cara, assim, extremamente gigante. Sim. Ele é um cara gigante. É que os caras do instrumento em si, é que pro músico, às vezes tá tocando na gig de alguém, tá tocando com outros artistas e tal. Então, ele não é projetado nos Estados Unidos, em outros países isso acontece. No mundo do rock você tem, você fala, o Slash, um exemplo, assim, que todo mundo vai entender, o Slash, por exemplo. Teve momentos que o Slash foi maior que o Guns, assim, de importância, de popularidade, de exposição midiática, né? Perfeito. E outros guitarristas aí que a gente lembra. Eu ouvia muito o Jeff Beck, por exemplo. Jeff Beck, pra mim, é uma grande escola. Eu acho incrível. O Pat Metheny. Também. Eu lembro que uma vez eu tive um encontro com o Naná Vasconcelos, encontrei com ele, e ele gravou com o Pat Metheny. Eu perguntei como tinha sido essa collab e tal, né? O Naná Vasconcelos é outra entidade, assim. É uma entidade que a gente... o máximo respeito. Ainda falando nesse universo da guitarra, ainda do Jeff Beck, tem uma ligação forte ali também com o Armando. A gente falava sobre isso, porque... Tem nota que o Jeff Beck alcança na guitarra que você não vai chegar, tipo assim, ele tem uma técnica de alavanca, que você diz assim, essa nota aí não veio aqui não, no meu instrumento. E o Armando tem um pouco disso também. Ele tem uma técnica muito peculiar na guitarra baiana. Primeiro que a escala da guitarra, o comprimento dela é pequeno. Então as notas ali, além de ser as casas mais apertadas, um som mais agudo, mas ele consegue transformar o som de um instrumento bem pequeno um som gigante. Coisa gigante, então, isso uma guitarra cheiona, assim, tem muita identidade no som dele, muita identidade. Eu sempre brinco que, às vezes, não é instrumento que você toca, mas os instrumentos importados são melhores que os brasileiros, porque as cordas, porque as caixas de som... Obviamente, você tem toda a parte técnica, quando você entra no estúdio também faz diferença a forma que você está gravando, mas eu acho que tem um lance que é único, que é a digital da pessoa. O jeito que a sua digital vai encostar na corda, entendeu? E o jeito que a tua alma conecta com aquilo. Perfeito. É único de cada músico. Você nunca vai conseguir fazer um cover do cara. Você vai fazer um tributo. Uma das coisas que assim, eu também sempre falo eu nunca fui um cara copiador, sabe? Assim, vou fazer um cover de... Eu gosto de releituras, assim, eu pego a parte principal da música e vou colocando a minha identidade, como você mesmo falou. E nunca fui bom mesmo, assim, de copiar a música do início ao fim. Lógico, tinha a fase que eu, como a gente fala, roubar, né? Se eu vou roubar um solo sei lá, do Jeff Beck, do Stevie Ray Vaughan, do Ritchie Blackmore e tal, e vou trazer pra minha música. Então, isso eu fazia muito. É uma das coisas que eu até falo para os meus alunos, é muito importante você... Mas também é um referencial, né? É um referencial, você aprender técnica, é importante. Exatamente, isso é muito importante mesmo. E você foi fazer... Você falou ali de 12 anos, você tinha 12 anos e tal, e você foi fazer faculdade de música. Sim. E aí... na faculdade você se depara com várias matérias, várias cadeiras ali, que vai além da música, além da técnica, né? E eu queria saber como você se descobre um compositor também, porque uma coisa é justamente isso, né? Não, eu vou fazer a minha versão dessa música, eu escutei isso aqui, como você se descobre um compositor? Olha, Tainá, o meu lado compositor, ele veio bem antes da universidade, assim, acho que ainda na adolescência, eu até lembrava disso, que eu ficava imaginando, assim, um dia eu quero ter um álbum, um CD instrumental, ficava pensando nisso, que na época
CD era uma coisa muito, né, tava em alta, né? Eu ainda gosto de CD, viu, gosto, gente? Eu não tirei meu toca-CD do carro, porque eu sou a pessoa que pega estrada. Aqui, eu pego estrada, coloco CD, porque eu adoro ouvir música no carro, assim. Perfeito. Você tá focado ali. E aí, eu já tinha algumas pequenas composições, mas nunca assim uma composição que tem início, meio e fim. Era sempre uma coisinha pequena, com outro trechinho e tal. Uma linha aqui, uma linha ali. E aí, quando eu entrei na universidade, eu lembro que tinha uma coisa que era o seguinte, naquela época tinha um vestibular, né, com todas as disciplinas, matérias ali, e depois você tinha que tocar, você tinha que demonstrar que você tinha aptidão musical, e fazer uma prova de solfejo. E eu lembro que essa prova de aptidão musical, eu já toquei uma música minha. Eu cheguei lá, toquei, aí a banca avaliadora perguntou, quem é essa música? Eu falei, é minha e tal. Então já tinha meio que esse pé na composição. E quando eu entrei lá, né, na Universidade Federal de Sergipe, encontrei outros professores incríveis e alunos também, e era uma galera que estava assim na pilha para compor mesmo, assim, pô, vou fazer um álbum, 9 músicas, 10 músicas. Na época não tava rolando muita coisa do EP, 4, 5 músicas, ou single, né? Então, tipo, 9 músicas tá fácil, eu tenho aqui. Eu tenho várias ideias que se eu organizar, se eu juntar elas, vai dar 9 músicas. E aí, quando foi 2011, lancei o primeiro trabalho, e foi aí onde realmente as coisas começaram a acontecer, e eu decidi, pô, eu não quero seguir outro caminho, eu quero seguir esse caminho aqui da composição, e eu quero defender a minha música, a minha composição. Então eu vou dar o gás, vou trabalhar muito, vou investir muito para isso, para que as pessoas conheçam o meu lado compositor. E não apenas um lado como guitarrista que copia e tal. Nada contra. É muito legal copiar, tocar na noite e tal. Fazer homenagem. Isso é legal, é muito legal. Faço muito assim, pô, vamos divertir, vamos tocar um repertório que eu gosto. Pô, tacar um Beatles com dominguinhos ali. Vamos tocar um Led Zeppelin, um Deep Purple, uma coisa assim. Muito legal. Mas o meu lado compositor, sempre coloquei ele à frente. E isso eu acho que faz toda uma diferença. Eu falo muito assim para uma geração mais nova que está vindo aí, para alguns dos meus alunos, eu sempre falo isso, olha, o que é que você vai deixar no mundo? O que é que você vai deixar aí? Sim. A gente tem que deixar alguma coisa. Então, qual que é o legado que se deixa, né? Exatamente. A partir do momento que você registra uma ideia, que você escreve alguma coisa, que você contribui, você está deixando aí. Você está deixando, e tem que ter essa contribuição. Sim. A gente tem que ter muito isso, dessa questão da verdade musical na música. Então é uma coisa também que é muito combustível. É muito legal assim, você, pô, compus aqui uma música, eu vou lançar, eu vou divulgar, vou fazer com que as pessoas recebam, e logo depois já tem outra ideia. Não, você acabou um disco, quando lança, às vezes o disco já tá velho, porque tem outro disco pronto exatamente. Na tua cabeça. Porque você lançou meio que na sequência, você lançou 2011. Isso, teve um hiato um pouco maior, eu lancei um em 2011, lancei um em 2014. Ah, 14. Aí 2021, mas nesse hiato sempre tinha uns singles, tinha algumas coisas, que uma coisa que eu gosto muito é, por exemplo, eu não gosto muito dessa coisa do fast food musical, sabe? Que muitas vezes rola de, pô, lançou um disco agora, se liga, já tem que pensar no próximo e tal. Deixa o disco acontecer, deixa a música fluir, chegar nas pessoas. É como uma pintura. Você vai pintar um quadro, é a paisagem que você tem hoje. Você vai pintar um quadro, vai fazer ali um quadro com a paisagem, é aquela paisagem que você tem hoje. Daqui a 5 anos, 10 anos, essa paisagem vai mudar, aquela casa já não vai estar mais ali, aquela árvore talvez não esteja, e já vai ser outro cenário, sabe? Mas nesse momento, o que eu estou registrando é o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou consumindo. É o que eu estou vivendo. A tua verdade, né? É isso. Porque também é uma fotografia daquele momento, né? Com certeza. O Igor que gravou ali o seu primeiro CD ali em 2011 não é o mesmo de 2014, né? Não, totalmente diferente. Você consegue olhar agora, porque agora tem uma distância do tempo. Eu vi que você fez uma releitura agora de 10 anos, né? Isso, foi uma comemoração. Uma comemoração. Na verdade, em 2014, quando a gente foi gravar o segundo álbum, as coisas ainda não estavam, assim, estavam bem precárias em termos de qualidade sonora, né? E tinham algumas músicas que eu segui tocando mais de 10 anos no meu setlist. E eu disse, pô, nada mais justo, 10 anos, vamos regravar elas
com o equipamento que a gente tem hoje. Porque elas mudam também, não mudam? Muda Quando sim. você gravou esse primeiro CD, quem que você chamou para gravar com você? Porque também Legal. tem isso, né? Tem sim. De repente, cada CD você chama uma galera, cada trabalho você chama uma galera, mas eu vi que você tem parceiros fixos ali de longa data, né? Exato. Eu tenho parceiros assim, geralmente quando eu chego com a ideia, chegou, galera, a ideia é essa, mas eu quero a contribuição de vocês. Cada um tem as suas influências, por exemplo, tem um que tem uma influência mais do rock progressivo, o outro é mais do jazz, e o outro da música africana. Então, nossa, que mistura boa. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir mesclar aqui dentro, né? E eu busco também novos laboratórios, sabe? Por exemplo, se eu falar, o Igor de 2011 e 2014 é totalmente diferente do Igor de hoje, do 2025. Do próximo álbum que eu já tô gravando, que eu já tô aqui, já lançando single, inclusive, né? Tem single no Spotify. E tô pra lançar, quer dizer, tô pra lançar não, que ainda tem mais uns meses pela frente, mas o álbum que eu quero lançar agora no final desse ano, ele realmente vai trazer a minha verdade, que eu tô nesse momento, né? Que é o que eu costumo falar, que é o jazz rock nordeste. E a gente tem que entrar mesmo, assim, na atmosfera do lugar onde a gente vive, do lugar onde a gente realmente está vivendo aquilo. Eu venho de uma região que é uma região ribeirinha ao Rio São Francisco, certo? Então tem um Rio São Francisco ali ao meu redor e tem situações, tem coisas que me acompanham desde quando eu nasci, sabe? E essas situações eu quero trazer mais para a música, eu quero trazer que as pessoas conheçam mais, sabe? Aquela coisa de ouvir e teletransportar, poxa, parece que eu tô num lugar assim, no sertão, com água, com muita água, que as pessoas às vezes têm essa visão do sertão. Nunca fui, mas parece que eu já fui só pela música, né? Só pela Exatamente música. Isso. Você falou, eu lembrei até do Chico Science, que a galera começou a falar de mangue, de não sei o quê, depois do Chico trazer isso pra música, né? De colocar ali nos Exatamente. E a gente vive um momento muito bom, um momento muito rico dentro da música instrumental brasileira. Sim. A gente vive um momento assim de alta representatividade no mundo. Cara, e muita gente jovem, né? É isso que é legal. Sim. Você é super jovem, Mestrinho também é jovem, tem uma galera. Amaro Freitas. Amaro, nossa, o Amaro. A gente fala muito do Amaro, o Amaro é uma grande referência. É uma grande referência, porque é um cara que sai ali do Pernambuco. Hoje o cara tá no mundo aí, nos maiores festivais, nos lugares mais lindos, incríveis que tem aí da cena instrumental, mas é um cara que ele vem para quebrar regras. Ele chega com o piano dele e já chega com uma coisa totalmente diferente. É um piano que traz a rítmica de Pernambuco, é um piano que se conecta com a Amazônia e por aí vai. Então a gente está num momento muito forte, assim, que as pessoas estão consumindo. E é muito legal isso, sabe? E produzindo, né? Trazendo coisas novas, elementos novos ali. Porque, querendo ou não, eu acho que cada tempo também ele arrisca uma sonoridade, uma experimentação, né? Perfeito. A gente vai falar de Hermeto, vai falar de, sei lá, de Arrigo Barnabé. A gente tem um monte de nome para falar desse lugar de experienciar e experimentar coisas, né? Mas, por exemplo, semana passada veio o João Ventura aqui, que é um pianista. Lá meu amigo, lá de Sergipe. Ele veio aqui, ele faz um trabalho incrível também. Lá de Aracaju, ele faz a visão contrapontística dele, é extremamente única. E tava com a Amadora no Mitigal lá em Portugal. Isso. Sabe, assim? Exato. Então, não é incrível isso? Assim, onde a música leva. E ele falou, não, eu quero provar que a música popular... Garçom tem a ver com noturno, sei lá, com uma música erudita, né? E vai quebrando estigmas também. Exato. Porque tem gente que acha que, orquestra é chato, sinfônica, não tem nem roupa para entrar no teatro, fica um lugar distante, não tenho roupa para ir, né? Como se fosse um lugar de alta elite, uma coisa que foi construída no nosso imaginário, né? Música instrumental é só para quem é muito culto, só para quem não sei o quê. Então, a gente, uma das coisas que eu quero quebrar mais e mais é justamente isso, sabe? E é muito legal quando a gente tem essa visão, assim, por exemplo, de fazer uma circulação aqui pelo Sesc, sabe? Que a gente chega, tá lá numa área de convivência e, tem a família, tem um cara que já conhece o trabalho, mas tem aquela pessoa que nunca teve contato e talvez se não fosse por essa oportunidade, talvez não teria certo contato. E a gente tem que quebrar esses muros e fazer essas pontes. Cara, e assim, e também trazer... o sertão baiano, porque durante muito tempo o eixo Rio-São Paulo ditava o que era a música popular brasileira. Verdade. E a música popular brasileira é muito mais ampla do que a gente consegue supor dentro da diversidade musical do país, né? Claro. Teve um artista agora, Humberto, do Engenheiros do Havaí, ele acabou de gravar com o Chico...
Chico César. Eu vi, muito bom. Paraíba, né? Falando desse lugar dos sotaques mesmo, né? E eu acho que trazer a música instrumental com a tua digital e fazer essa circulação, ela é imprescindível, não só para a fotografia deste momento, claro, honrando os que vieram antes, mas também para trazer uma nova galera, para apresentar uma nova galera, né? E se tratando da guitarra, eu acho que a gente também tem tá num momento brilhante. Por exemplo, quando a gente vê o Matheus Assato, que é um dos maiores representantes da guitarra no mundo. O cara, ele coloca emoção na coisa, e é brasileiro. Sim. Além dos dinossauros que a gente tem aqui, Loureiro, Eduardo Anu e tal, e toda uma galera, né, que já faz enfim, que é o nosso alicerce ali da história, né? Mas eu acredito muito nisso, que a gente tá a cada dia construindo essa coisa de que a gente tem que deixar o material no mundo aqui. Tem que criar, Vamos registrar isso, né? É um conselho que eu dou muito à galera, viu? Tenta compor e tal. Mas eu nunca fiz isso. Comece. Grava, não tenha vergonha. Você que toca, 2 acordes, 3 acordes, começa a imaginar, começa a trabalhar aquilo ali. Vai fazer toda a diferença, porque você, isso aqui realmente é meu. E vai bater também aquela coisa, mas isso aqui já parece com tal música, já parece... Cara, a sua identidade vai chegar. Sim. Ela vai começar a criar força. Porque muita coisa foi feita, óbvio, né? Tem coisas... Porque eu sempre comento aqui que o que me trazem é que a composição não é feita só da música que você escuta. Não é só a única fonte de inspiração. Escutei uma música, me inspirou. Cara, é uma janela aberta com um pôr do sol, perfeito, um dia de chuva, sei lá, um carro que não está funcionando. A música é um livro que você leu. Eu vou contar só um aqui agora, em primeira mão, exclusivo. Vai sair no meu próximo trabalho, vai sair uma música que se chama Algaroba. Você sabe o que é Algaroba? Não. Algaroba é uma árvore típica lá no Nordeste. Eu não sei o nome científico dela, mas é uma árvore que tem muito lá no Nordeste, é uma árvore gigante. E por que o nome de uma árvore? Aí vou contar a historinha. 2023, estávamos em Brasília, e fui levar meu show pra lá e tal, e no primeiro show, acho que eram uns 5 shows que a gente fazia em Brasília. No primeiro show, a caminho do local, a gente tava no Uber, no caminho, não tava chovendo, não tava ventando e tal, no caminho. Caiu uma árvore gigante em cima do Uber. Mentira. O teto baixou assim, caiu. Ninguém teve nada, saiu todo mundo ileso do carro, assim. O carro deu perda total, né? O Uber perdeu o carro, assim. E a gente saiu teve matéria nas redes aí e tal, o pessoal em cima fazendo matéria. Poxa, uma árvore do nada caiu em cima do carro, numa avenida super larga, mas foi exatamente ali. Eu saí naquele momento ali, eu saí do carro, assim, sabe? Fiquei, caramba, isso aqui tem um propósito, isso não é à toa, tá todo mundo ileso e tal. Tem um propósito nessa parada. E aí, estávamos a caminho do palco, fomos pro palco, tocamos, mas assim, continuei ainda com aquela sensação ruim. Aquela sensação, sabe? Aquela coisa toda. No dia seguinte, participei de um prêmio, fui premiado, e veio aí outro mix de emoção na coisa. Peraí, isso aqui tá querendo me dizer uma coisa, sabe? Que no meio do percurso tem coisas caindo aqui, sabe? Mas a gente tá ileso, a gente vai conseguir, a gente tem vai obstáculos ali, mas só seguir em frente. E cheguei em casa, peguei o instrumento, saiu a música rapidinho, assim. Saiu 10 minutos. Tava pronto, assim, a coisa. Se tivesse um luthier, já catava um pedaço da madeira, já fabricava uma guitarra, entendeu? A árvore caiu aqui em cima de um guitarrista, vamos fazer um instrumento com essa madeira. E foi isso, foi uma experiência, assim, obviamente, eu fiquei impressionado. Como é que pode uma árvore despencar, cair em cima do carro ali naquele exato momento? Mas, enfim, graças a Deus estamos ileso, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é justamente isso, cada composição, música nome de música instrumental, às vezes a pessoa fala, cada nome é aleatório, mas pelo menos nas minhas, cada uma tem uma história. Sempre tem uma historinha. Sempre tem uma historinha para contar. Exato, exatamente. Que você lançou 2011, 2014, 2021, que foi premiado pelo edital da Audiblanc. Isso, exatamente. Que é maravilhoso esse momento que a gente está vivendo. Eu sempre falo para os artistas se apropriem dos editais. Exato, políticas públicas mas é estão aí isso, pra aquilo. Eu falei, só vai e faz, aprende a fazer. Perfeito. Que eu acho que é um lugar que o artista também se acomoda muito. Fala, isso não é para mim, é muita burocracia. Temos que nos apropriar da burocracia, né? Tem uma coisa muito importante, Tainá, que é o seguinte, você quer viver profissionalmente de música,
entenda, você não vai ser só aquele cara da dedicação apenas ao seu instrumento, ou sua voz, ou seu trabalho. Não, a gente tem que estudar empreendedorismo, o marketing, políticas públicas, e não é uma coisa assim que é bicho de 7 cabeças. Se você fracionar, né, hoje eu vou pesquisar um pouco sobre isso, um pouco sobre aquilo, e quando a oportunidade aparece, você está pronto. Sim. Você precisa ter pelo menos uma base do que está acontecendo. Então, 2021, pandemia, estava... Na verdade, 2020, né? Pandemia, veio a Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial, foi de extrema importância para aquele cenário, né? Sim. E um edital da Bahia que estava ali disponível, e eu, Bahia é muito grande, a Bahia é um país, assim, né? Muitos trabalhos bons, e tinha uma das chamadas que era justamente para lançar um álbum, não instrumental, um álbum qualquer, de música, né? E eu disse, vou trabalhar nisso. Coloquei a verdade do que a gente tinha, do que estava acontecendo, do que precisávamos, e foi aprovado em primeiro lugar nessa época. Que maravilhoso. E aí eu vou honrar. E o álbum, assim, honrar o prêmio e fazer uma coisa muito bem feita, né? O álbum, ele deu muito o que falar, né? Por exemplo, ele tem participação do Pipoquinha, do Derico. Ah, o Derico do Jô. Exatamente. E a gente trabalhou ali com muito carinho mesmo, né? Era um momento muito difícil na pandemia. Em especial para o pessoal da cultura, né? Sim. Que foi o primeiro a parar, o último a voltar. E aí teve todo aquelas questões, ninguém precisa de música, ninguém precisa de artista, a gente precisa disso, mas estava todo mundo em casa lendo um livro, assistindo uma série, ouvindo música. Exato. Consumindo, né? Consumindo arte. Consumindo. Eu falo que é tão trivial a arte que a gente nem sente que a gente está consumindo. E a gente consome arte o tempo todo, inteiro, né? O tempo todo. E é muito importante isso, a gente ficar esperto aos mecanismos, né? Como que realmente funciona. Lógico, se você quer fazer tudo em cima da hora, abrir uma oportunidade, quer fazer tudo em cima da hora, vai dar problema, você não vai conseguir raciocinar. Então, é uma construção. Busca aprender, entender, fazer leitura, começa a montar o produto. É muito importante você ter um produto, né? Por exemplo, não sou eu, o Igor Gnoma aqui, o guitarrista, não. Eu tenho um produto, eu tenho um show, né, para apresentar, eu tenho um workshop ali, eu tenho uma palestra, né, eu tenho uma aula. Então, isso aí são produtos que você vai criando e você busca estabilizar o produto e fazer a venda. E é um exercício bom para a gente entender o que a gente quer deixar, qual é a nossa construção, qual é o nosso legado, quem que a gente quer alcançar, por que a gente está fazendo aquilo, né? Que eu acho que é uma pergunta, às vezes na terapia a gente não consegue responder, né? Por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar com isso? Então, são perguntas básicas ali para você pensar na tua carreira, não só no projeto, né? Porque também, ganhei um projeto, depois você não faz mais nada com aquilo. Aquilo não tem desdobramento nenhum, né? Aí também foi uma coisa vazia, né? Mas essa coisa de se apropriar, como você disse, começou lá a formar teu público, na praça, ocupar espaço público, que pracinha é isso, né? Ocupar espaço público, aí vai dialogar com a prefeitura para mostrar o valor daquilo, a importância, capital social. Mas aprender a se relacionar com as outras esferas, né? E hoje, Tainá, a palavra é disciplina. A gente vê o perfil do rocker de 1960, 70, o cara que chegava, quebrava o camarim, acabou, isso aí foi. É uma lenda, já foi. Hoje a palavra é disciplina, organização. A gente precisa estudar mais, ter mais educação, mais ética e disciplina. Então são coisas assim que são triviais. Então, uma das coisas que eu busco sempre é o relacionamento, seja com o público, seja com fã, seja com o poder público. Eu tento sempre a clareza, certo? E disciplina, mostrar que ali de uma forma, a gente tá ali num propósito sério. Isso vai quebrando muitas barreiras. Muitas barreiras, porque assim, não é fácil. Por exemplo, tenho vários amigos que têm trabalhos incríveis no interior de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, trabalhos incríveis, mas é necessário o investimento, que não falo só do investimento da grana, mas o investimento daquela coisa assim de acreditar, de investimento pessoal mesmo. Poxa, eu preciso manter o foco, eu preciso estabilizar a minha proposta e assim eu consegui chegar em mais lugares. E a gente pensa que tudo acontece, a gente que consome internet, né? Porque a gente está ali, porque tem que divulgar nosso trabalho, porque tem que ter essa exposição. Sim. Mas a gente fica acreditando em umas falácias, tipo, não, o primeiro milhão tem que dar certo tudo antes dos 30, do dia para a noite eu brilhei, né? Então, assim, é para cima. Deu certo. Do dia para a noite eu brilhei e aconteceu um milagre.
E aí tira do contexto todo o trabalho que tem por trás, claro. Estrutura, às vezes equipes que tem por trás, né? Isso que você está falando, eu coloco muito nas rodas de conversa, que é o seguinte, a questão dos templates, né? Vamos lá, a vida hoje, ela tem que ser um template, né? Uhum. Por exemplo, vou pegar um exemplo de X, de tal pessoa que nasceu, estudou, casou, teve aquilo ali e chegou até tal idade e já tinha tal patrimônio. Uhum. Tem que acontecer a mesma coisa com você também. Sim. Cara, eu desconstruo isso aí. Tem coisas que a receita não se aplica para todo mundo. O template, ele não vai se aplicar. Ele não vai se aplicar. E na música, a gente falando assim de artes em modo geral, cara, é muito lindo. Assim, por exemplo, quando eu vi alguns dias atrás, a Sofia Chablau. Uhum. Eu não conhecia o trabalho dela. E fui ver assim, um trabalho moderno pra caramba, tava acho que foi no Lollapalooza, alguma coisa assim, e vi um trabalho de outra menina que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas assim, acontecendo em épocas diferentes, e no mesmo palco tava a Marina Lima. Sim. E aí você vê aquela coisa assim, são tempos diferentes, são épocas diferentes, e essa coisa de seguir um template, que minha vida tem que ter isso, que meu trabalho artístico ele tem que ter isso, eu tô sempre buscando desconstruir. 2018 eu fiz a minha primeira turnê internacional. É o que você foi pra Argentina? Isso, 2018. exato. Tem um mini documentário da Argentina. Exato. E aí eu conversava muito com o Amaro Freitas. Uhum. Conversava não muito, mas assim, a gente tinha um diálogo, aquela coisa. Uma troca. Na sequência ele foi pra Argentina. E chegou lá, ele tocou num festival incrível. Acho que foi a primeira vez que ele foi pra Argentina. Tocou no Festival de Jazz de Buenos Aires. E eu lembro que eu que mostrei o trabalho do Amaro para uma produtora. Ela, cara, ele tem que tocar em tal festival. E aí, 2019, eu fiz ali o Rio Montreux Jazz Festival, que foi a primeira edição aqui no Brasil. A gente se encontrou ali rapidamente e tal. Só que o Amaro tava em outra onda, velho. Era outro momento. Ele tá ali numa ascensão, certo? E eu buscando me encontrar, sabe? E onde é que eu chego com isso aqui? Porque, por exemplo, são templates diferentes, né? São outros caminhos, né? São caminhos diferentes, experiências diferentes. São experiências diferentes e tal. E eu fico muito feliz quando eu vejo assim, o trabalho do Amaro chegando em Ásia, Estados Unidos, Europa pra caramba, sim, tocando lá, acho que toda semana, sabe? E essa semana ele deixou um comentário lá pra mim e eu fiquei muito feliz. Vou fazer agora a Europa. Você vai Portugal e Espanha, né? A galera de Portugal aí, de Porto, no dia 15 de maio, no Instituto Pernambuco, aberto ao público. Vou estar por lá. E ainda nessa história, eu fiquei entendendo essa coisa dos caminhos, sabe? Por exemplo, era um caminho que eu achava que eu tinha que trilhar logo ali pós 2018. Cá estamos, 2025. E, poxa, na hora certa, na hora que tô com um produto realmente legal para ser apresentado, tô com aquela musculatura para realmente, sabe, encarar. Isso, musculatura. Veio um baterista aqui que tocou com o Toquinho já, um senhorzinho chama Mutinho, tocou com o Vinícius e tal, batera. E ele que incutiu em mim esse termo do músico ter que ter a musculatura, não só a musculatura do instrumento, mas precisa de uma musculatura para lidar com a profissão no geral, né? Que é um entendimento mais amplo do que só tocar. O equilíbrio mental, né, da coisa toda, porque, por exemplo, é muito fácil a gente se imaginar estar no sofá da casa assistindo um festival e diz, mas eu poderia levar meu show para esse festival. Cara, será que você tem musculatura para você realmente apresentar teu trabalho ali, para realmente driblar os tantos desafios que tem até você chegar no palco? Hoje, quando eu chego no palco, por exemplo, já tem a apresentação. Eu tô feliz da vida. O momento mais difícil foi chegar até aqui, sair da minha casa, conseguir a oportunidade, trazer pessoas comigo e apresentar. Agora é só brilhar. Festa. Agora é só ser feliz. Alegria. Vamos brilhar. E nessa tour você falou que passou pelo Sesc Consolação. Presidente Prudente. Jundiaí. Aí na sequência a gente vai fazer Europa e depois Bahia. Tá, faz Portugal, Espanha. Vou fazer Barcelona. Vamos fazer Barcelona, Sevilha, Porto e finaliza em Madrid. Que demais, cara. Que essa incrível. Primeira parte. A música brasileira, ela tem muito respeito, né? Você pega, por exemplo, o Yamandu Costa, cara. Sim. A agenda de Yamandu
na Europa é uma coisa absurda, assim, enchendo teatro, super respeitado. Tem uma... É que eu não gosto de usar o termo valorização, né? Mas existe um consumo, existe um público, né? De chegar e falar, tá, não conheço, tá, mas eu vou. Eu quero ver qual que é. Tem uma abertura, uma disposição muito grande, né? É o mesmo caso, assim, que eu costumo falar. Por exemplo, quando as pessoas dizem, se tratando de música instrumental, tá? Por exemplo, tal cidade, tem música instrumental? Ah, mas as pessoas não gostam, não. As pessoas não dão valor. Ai, gente. Cara, se você não coloca, as pessoas não vão criar o hábito. E é isso. Se você não tá colocando ali, se não tá fazendo a coisa acontecer, as pessoas não vão criar o hábito de consumir, sabe? Poxa, deixa eu parar aqui para ouvir. E é muito legal, assim, por exemplo, a abertura que a gente vê nos grandes centros, né? Isso é fato. Quando a gente vê, por exemplo, a programação do Sesc em São Paulo, gigantesca. A gente tem milhares de possibilidades ali para consumir e tal, para fazer. E a gente precisa mais disso no nosso país, né? Mais diversidade nas casas noturnas, mais diversidades nas casas de shows, né? Até os contratantes, né? Precisam ter uma maior diversidade ali na hora de contratar. É que é óbvio, como se trata de uma indústria, todo mundo vai no tiro certo, né? O que vai me vender mais bilhete, ou o que vai vender mais cerveja. Então, isso está muito ligado na musculatura também. Por exemplo, quando eu digo, eu queria tocar em tal casa de show, mas eu tenho musculatura para colocar público lá dentro e dar rentabilidade para aquele contratante. Então, começa a organizar assim, vou primeiro fazer um espaço menor, vou criar público, vou começar, e aí a gente vai ganhando essa musculatura e vai começando a realmente ganhar espaço. Né? E como é que a gente começa a ganhar espaço? É a criação da oportunidade. A partir do momento que eu comecei a fazer muito na minha cidade, tocar na rua, tocar nos parques, algumas pessoas falavam, cara, você tá tocando de graça, cara. Vai tocar em barzinho ali, pro X músico, né? Tem os lanchinhos pra músico. É isso, mas a missão não era essa. Com água contada, né? A missão não era essa. Sim, outra parada. Hoje, assim, eu sou muito feliz hoje, assim, de ter um trabalho onde as pessoas respeitam. Por exemplo, lá na minha cidade, não tô dizendo assim que eu não quero tocar em tal lugar, me recuso. Não é isso. Mas, assim, quando a gente vai fazer, o público vai. Sim. Quando a gente tá fazendo ali, o público tá indo. A galera vai para consumir. É que a galera fala, eu não vou tocar. Mas assim, é posicionamento de carreira, não é arrogância. É saber onde você quer estar, porque você quer estar. Isso é importante, viu, Tainá? Porque você precisa ter um posicionamento ali na tua carreira para essa construção. Então, como eu falei, o fenômeno da escassez é muito importante também. Sabe? Você tem que entregar, igual o Mr. M, que tinha no Fantástico. Eu lembro. Ele fez tanta mágica aos domingos que o público descobriu todas as mágicas dele e ele saiu do ar. Perdeu a graça, Mr. M. Então, fez a mágica, a galera gostou, segura um pouco. Eu pergunto, será que se tivesse um Lollapalooza a cada 6 meses, se eles iam conseguir vender ingresso no valor que eles vendem? Exatamente. Né? Será que o fenômeno da escassez, né? Isso é muito legal. É bacana você tocar no bar da sua cidade. Beleza, tocar ali... Vai dar liga, tô tocando ali, mas vai criar um vínculo, você tem que dividir, assim, tem um produto que ele é pro palco, e você tem um produto também que é aquele produto que você vai, assim, vai o chinelão e tal, vamos tocar, vamos se divertir, vamos fazer uma roda de choro aqui, uma jam, todo mundo chegou junto, vamos aqui trocar uma ideia, ou aniversário de alguém, uma coisa isso, né? Mas profissionalmente é necessário se posicionar, né, Igor? Claro, senão depois você não consegue criar, não é preço, não consegue criar valor em cima do que você faz. Exatamente, né? E quando você precisar fazer uma venda de ingressos, isso aí você vai sentir, né? Sim. Todo mundo já viu a mágica. Quem é que vai comprar o ingresso para ver o mágico repetindo a mesma mágica novamente? Você tinha uma escola de música, não tinha? Tem ainda? Não, mas você tá falando que tá com essa turnê? Na verdade... conta, como lidar, como gerenciar esse negócio e ter uma carreira de música? Criei em 2014 e foi muito árduo no início, assim, a mesma coisa que a gente tá conversando aqui. Vou fazer uma coisa voltada para educação musical de uma forma organizada, onde a gente possa que seja acessível para as pessoas e que a gente possa trabalhar com a economia criativa. E aí comecei em 2014 numa salinha pequena no empresarial. 3 meses depois a salinha já não dava mais. Aí aluguei outra sala e as 2 salinhas já não dava. E aí fui para outro ponto e depois eu comprei a casa realmente e fui para o local que realmente é onde a gente está. Tem a unidade de ensino e
comecei a formação, né? Formação ali, jovens chegando, adolescentes. E hoje meus colaboradores são os meus alunos. Hoje eu tô aqui viajando e eles estão lá na missão também. Tô aqui coordenando, mas quando volto também tô lá, vou pra sala de aula, a gente faz tudo. Be Yourself também, de um jeito. Sabe, aquela correria. E quem me ajuda muito, muito mesmo, assim, é a minha esposa. Ela que chegou pra mim e falou, ó, tem que estudar isso aqui, ó. Tem que estudar gestão, tem que estudar mapeamento de processo, que é uma coisa que é a área dela, eu não sei nada, mas assim, vou sempre pegando umas fisgadinhas pra entender como a coisa deve ser feita. E é isso, empreendedorismo musical. Pegar o melhor do que o mundo corporativo tem a nos oferecer, né? Pegar a parte que nos serve, que nos cabe e adaptar. Ou então criar métodos e processos, né? Para gerenciar aí um trabalho na arte, né? Porque no final o que a gente quer é trabalhar com o que a gente ama, ter um propósito. Em tempos de inteligência artificial e tudo, mas sempre vai ter pessoas querendo consumir o presencial, querendo a relação, a emoção, o humano, sabe? E a gente conseguiu construir isso. Então, meio que ficou uma referência, Então, as criancinhas ali, a partir de 5 anos de idade, normal, tô andando aqui, pô, minha filha vai fazer 5 anos, ela vai começar a fazer aula lá na sua escola e tem aí centenas de pessoas mais felizes no mundo fazendo música. Chegaram lá, algumas pessoas foram assim, eu quero fazer uma terapia. Quero meio que aprender, tudo bem. Dessa terapia foi gostando e começou a cantar ou tocar profissionalmente. Hoje está no mercado. Isso é maravilhoso. E eu acho que atividades, aprender um instrumento, aprender uma outra atividade, seja lá qual for, é um lugar também que ajuda nosso cérebro a se formar, ajuda a nossa regulação hormonal, ajuda a construção da nossa inteligência. Inteligência que eu falo, gente, no sentido de captação de mensagens do mundo no geral, né? E tem a questão também para a criança, né? Pode ser que aquela criança nunca vai ter uma banda. Mas tem os estímulos. Mas tem os estímulos, ela aprende a tocar em grupo, ela aprende que tem um tempo das coisas, socialização. Criatividade. Tudo, né? Disciplina. Isso. Exato. Né? Exatamente. Então eu acho que aquilo vai ser contador, não tem problema, mas vai ser o melhor contador, porque... Né? E eu sempre pensei nesses aspectos, mas também pensava no seguinte, poxa, eu não quero ficar escravo da noite, eu não quero ficar escravo de tocar coisas que eu não tô afim. E eu preciso trabalhar, a grana precisa entrar, a receita tem que entrar, os boletos estão aí. E a escola, ela também veio com esse parâmetro, é tanto uma coisa que eu falo abertamente, falo para as pessoas, olha, você precisa ter mais de uma vertente financeira, sabe? Por exemplo, você tem um show, você tem uma palestra, um workshop, tem a escola de música, tem um curso online. Em algum momento, algum deles não vai funcionar. E aí você consegue nutrir com o outro. E a música, ela é muito rica nas vertentes. Sim. Né? Eu tenho amigos que, o cara é fera na parte de design. Né? Então, o cara tá ali criando card, o cara tá criando várias coisas voltado para música, né? Tem um cara que é muito bom na parte de arranjo, na parte de gravação e tal. Então, são vertentes que você vai aliando que hoje no Brasil, com a nossa economia, a gente não consegue viver apenas... Assim, tem os casos, né? O cara consegue ter uma agenda e viver só do palco. Mas é muito difícil. Sim. Né? Então, a gente tem que ter essas ramificações que aí vai fortalecendo e dá mais aí uma folgazinha. Sim, e como a gente passou, por exemplo, pelo período pandêmico, que foi um susto, e a gente, vai ser... um mês, Falávamos 2, isso 3. hoje. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Um monte de gente foi trabalhar em outra área. Um monte de artista super querido sucumbiu mesmo, porque não tinha um outro horizonte, sabe? Assim, é o plano B, né? Óbvio e tem uma coisa também importante, Tainan, que eu falo muito, é o seguinte, mais pra galera dos profissionais, assim, que já tem muito tempo, né? Poxa, minha agenda tá baixa, eu não tô fazendo show. Eu vou começar a dar aula. Aí beleza, naquele momento que você tá sem grana, aí beleza, você tá todo interessado em fazer uma captação de alunos e tal, e você pegou os alunos. Aí quando você tá com seus alunos, seus 10, 15, 20 alunos, aí começa a surgir os shows, aí você começa a farrapar com o aluno. Dá lima nos alunos. Aí você começa a chegar e falar pro cara, dá desculpa e sua rapada. Cara, não faz isso, não faz isso. Perde completamente a credibilidade, o respeito. E assim, são coisas que a gente leva um tempo pra gente entender, sabe? Porque é a questão de valorizar o tempo das pessoas, o financeiro das pessoas.
E dor de barriga não só dá uma vez, né? Dor de barriga não dá uma vez só. Me isso. fala desse novo single, A Reza é Forte. A Reza é Forte. Olha, é um single que eu fui mais pro lado da rítmica africana, certo? A capa é um tambor, isso, um né? tambor. E tive muita contribuição de um percussionista que toca comigo há mais de uma década, que é o Gildo Madeira. E é uma música que a gente vai muito nessa vertente da rítmica africana e também brasileira, entre o maracatu ali, e tem também a improvisação jazzística, onde a gente brinca um pouco ali pelo meio. E é uma música que a gente lançou ela, né? E logo em seguida, assim, eu vejo muitas pessoas repostando nos reels, nos stories do Instagram e tal. E a ideia era justamente essa, uma melodia mais pegajosa, uma coisa que fica ali repetindo. E vai sair um clipe. Ah, é? Você é bom de audiovisual, né? Você gosta. Nossa, que legal. Seu material no YouTube é incrível. Culpa de um grande parceiro que eu tenho lá na Bahia, que é o Tomás Barros, ele que cuida do meu audiovisual, cara que tem umas ideias incríveis. E esse clipe vai vir bem legal, que é justamente retratar a fé. Né? Tem uma música do Hamilton de Holanda que fala Deus é amor para tudo que é fé. E é justamente a gente pegar essas... vários casos, assim, lá no Nordeste tem muitas rezadeiras, que já é uma tradição que está indo e tal, algumas coisas assim da Umbanda, do Candomblé, né, da Igreja Católica, as procissões e tudo, e a gente tá sintetizando tudo e colocando o mesmo clipe. Fazendo a música unir esse Deus amor, né? Exato. Que às vezes a religião separa um pouco, né? A religião não, os religiosos. A visão separatista da coisa, né? Não precisa, cara. Não precisa. Somos todos um só. Somos todos um só. Não adianta. E expectativas para a Europa? Tá com as malas prontas? Como tudo que tá? Quem vai com você? Quem viaja com você? Viaja comigo o baterista, que é o Thiago Reuel. A gente vai tocar também com alguns músicos de lá lá os gajos da Guiana. E eu já quero convidar a galera aí. Você falou que a galera de Portugal tava ligada. Pode convidar. Vamos lá, chega mais aí, segue no Instagram. Posso falar o Instagram? Lógico, deve, por favor. Esse programa é todo seu. Legal. @igor.gnomo. Só seguir lá que a gente vai estar conectado e colocando aí as novidades dos próximos dias. Tem agenda, já dá para você ver a agenda do Igor. Gnomo foi apelido de infância que pegou. Apelido de infância, né? Chegava em casa, saía da escola, aí os amigos, vamos andar de bicicleta, vamos jogar bola. Aí eu me escondia e ia tocar guitarra. Aí, cadê o Igor? Tá aí? Não, ele já saiu. Ué, eu vi ele entrando aqui agora e sumiu. Porque ele é um gnomo. Uma besteira. E aparece, some. Ficou para sempre, virou nome artístico. Isso, exato. E tá trazendo sorte aí, encantamento através da música. Coisa boa. Que bom. Demais. Muito bom. Malas prontas, então, Europa aí. E depois volta para Bahia, direto. A gente faz Sala do Coro, que é no Teatro Castro Alves, lá em Salvador. É um templo da música brasileira. Vamos fazer lá. Tá de pé o Castro Alves? Tá muito. Tá funcionando. Muito de pé, casa cheia sempre, a galera fortalecendo. É um templo da música brasileira lá. E depois tem mais novidades aí. Venham pra cá, pra São Paulo, tem Brasília. Né, Anderson? O que mais? Bauru, dia 11 de junho. Sesc Bauru, dia 11 de junho. Dia 25 de junho em Brasília. 25 de junho, Brasília. Dia 11 de junho, Sesc Bauru, São Paulo. A agendinha tá boa, né? Tá, Agenda tá fluindo. Ainda bem, que bom. Isso é fruto do seu trabalho. Obrigado. E a gente fala muito de talento, mas talento sem dedicação. Não funciona. Talento sem disciplina. Isso, talento sem inspiração. Exato. É só um presente na gaveta, né? Comprometimento com as pessoas, assim, de respeito, ética, educação e disciplina. É basicamente isso. É isso, obrigada. Obrigada demais, adorei você aqui. Parabéns pelo seu estúdio, pelo programa, por as pessoas que já estiveram aqui, cara. Uma galera da pesada que já esteve aqui nesse Sempre a gente dá pesada aqui. Aqui, Igor Gnomo comigo. Quando eu vi que vem pro Sesc, eu liguei pro Rafa. Falei, Rafa, me dá essa pauta. Legal, eu vou falar com ele. Que eu falei, muito bom. Quero conhecê-lo, quero entrevistá-lo, quero saber um pouquinho mais da história da vida, das inspirações, da música de Igor Gnomo. Obrigado, Tainá. Muito feliz, galera. Sigam, continuem seguindo o trabalho da Tainã. Sigam lá também o meu trampo. Vamos nos conectar e espero encontrar com vocês nos palcos por aí.
É isso, gente. Hoje aqui no Francamente, o músico, o guitarrista, o produtor, ele multitarefas, o empresário, o empreendedor, entendeu? Igor Gnomo hoje comigo nos estúdios. Eu vou deixar linkado aqui. Para quem tá pela Radiodifusora, não pegou a caneta e o papel, que eu sei que às vezes vocês dão, né, uma enrolada, não pega papel e caneta, mas vá até o YouTube do programa Francamente ou o Spotify, que estamos lá também, que eu vou deixar linkado todos os contatos do Igor Gnomo, o trabalho dele no YouTube. Eu recomendo que você siga o YouTube também, além do Spotify, que ele tem um trabalho incrível, além de muito talentoso, o trabalho dele é muito rico e eu acho que serve de inspiração aí para vários músicos que já estão na estrada ou que estão começando. Ali tem um trabalho de um talento brasileiro que merece ser apreciado não só por nós brasileiros, mas no mundo todo, não é mesmo? É isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Pronto. Cara, muito bom, velho. Várias vezes eu me segurei pra não falar. Né? Ela é muito massa, cara. A gente fica, vai... Francamente, com Tainan Franco.